Ah, quantas horas de sono você deveria ter por noite? Será que o correto seriam 8 horas de sono ininterruptas? Não, definitivamente não. Eu sou o Luciano Júnior e no vídeo passado contei 5 truques para você dormir melhor, fácil, rápido e cedo. E continuando a falar sobre o sono, hoje eu vou falar o número de horas que você deveria dormir por noite. Olha, primeiro de tudo, pessoas são diferentes. Eu sei que talvez isso nunca tenha passado pela sua cabeça, mas imagine o seguinte, pessoas são diferentes, cidades diferentes, locais diferentes, trabalhos diferentes, vidas diferentes. Será que nunca passou na sua cabeça de, peraí, será que pessoas com rotinas tão diferentes têm que realmente dormir a mesma hora? Será que uma pessoa que trabalha numa obra, numa construção civil, carregando peso, e uma pessoa que trabalha no escritório deve dormir a mesma quantidade de horas? Um atleta que está lá correndo na academia, fazendo exercício o dia todo, deveria dormir o mesmo que uma pessoa que é sedentária, que só fica ali comendo salgadinho e assistindo TV? Será que nunca passou pela sua cabeça isso de, poxa, por que pessoas tão diferentes precisam dormir a mesma quantidade de horas? Não é louco pensar isso? Pois é, e é louco sim, porque o sono ele não é igual para todo mundo. As pessoas não deveriam dormir o mesmo tanto, ninguém deveria, não deve haver essa regra de as pessoas dormirem 8 horas de sono seguidas. Porque primeiro você precisa entender como funciona o sono, tá? Aqui eu vou te contar as fases do sono. O sono ele tem exatamente 5 fases e eu vou contá-las para você. A primeira fase, ou o primeiro estágio, é quando os primeiros indícios de sono estão aparecendo. Ocupa-se de 4 a 5% da noite e nele ocorre a liberação da melatonina, um hormônio muito importante que induz a sonolência. Já falei no vídeo passado sobre um pouco desse hormônio, mas ele é um hormônio que, através da luz laranja do pôr do sol, daquela coisa da escuridão, de baixa luz, de um quarto totalmente escuro, ele induz a produção da melatonina. E essa melatonina ela é um hormônio muito importante para várias funções, uma delas também ajudar a dormir. E aí é uma fase bem curta esse primeiro estágio, e você passa para o segundo estágio, que dura em média de 5 a 15 minutos e abrange de 45 a 55% da noite. No estágio 2, o ritmo cardíaco ele é reduzido, ou seja, seus batimentos começam a bater numa velocidade mais leve, você relaxa os músculos, a temperatura do seu corpo cai. Se você medisse a temperatura do seu corpo nessa hora, ela teria caído um pouco. E embora seja um sono leve, acordar o indivíduo nesse estágio começa a ser um pouco mais difícil. Sabe aquela história de acordar alguém durante a noite? Tem horas que é fácil, tem horas que é difícil. Provavelmente você está acordando ele no estágio errado do sono. E aí parte para o terceiro estágio do sono. A partir desse estágio, que ocupa de 4 a 6% do tempo, o corpo funciona lentamente. Além disso, o sono vai ficando mais profundo, o coração bate devagar e a respiração fica leve e lenta. E aí nós chegamos no quarto estágio, é o estágio do sono profundo. É semelhante ao estágio 3, mas ele dura mais tempo, cerca de 40 minutos por aí. Aqui a diferença é que o sono está em um nível mais alto, é o nível mais profundo, é o sono mais profundo que tem esse estágio quarto. E quando você passa por esse estágio, você passa por um outro estágio. E esse estágio, o próximo estágio, o quinto estágio, ele é um estágio que muitos cientistas têm estudado e têm percebido que é um estágio extremamente importante. Antigamente, eles acreditavam que o estágio mais importante do sono era esse, o quarto, que é o sono profundo, onde a pessoa está lá profundamente quietinha. Mas eles têm descoberto que, na verdade, das fases mais importantes é a quinta fase. O problema é que, para atingir a quinta fase, você tem que atingir todas as outras. A quinta fase é chamada de sono REM, estágio REM, ou seja, REM do inglês é Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos. É uma fase, o quinto estágio, ele envolve cerca de 20 a 25% do tempo do seu sono. É o momento do sono restaurador, no qual os sonhos acontecem, os sonhos ocorrem aqui, nesse estágio. Sabe daquela coisa dos sonhos que você tem? Sabe quando você acorda e lembra totalmente de um sonho que teve? Provavelmente você acabou bem no finalzinho do estágio REM, ou durante mesmo o estágio REM. E ele é conhecido por REM não à toa, é que durante esse estágio, seus olhos aqui, eles se mexem numa velocidade muito rápida, por isso é chamado de Rapid Eye Movement. E é que a respiração se torna superficial, rápida, irregular, seus músculos ficam imóveis e os olhos, né, como eu falei, os olhos fazem aquele movimento rápido.
E isso é devido à atividade cerebral. Aqui, os cientistas ainda estão tentando descobrir muito mais sobre esse estágio, mas pelo menos o que a gente tem hoje é que esse estágio, a atividade cerebral, ela é muito acelerada. Dizem que é por aí nesse estágio que existe uma consolidação das memórias. Aquilo que você aprendeu durante o dia, elas são consolidadas. Muitos cientistas afirmam isso, mas ainda não é comprovado cientificamente, tem certeza. Porém, o que você precisa entender é que essas fases elas não são contínuas. Ela não é, por exemplo, você vai dormir e tipo, você passa um monte de tempo na primeira fase e tal, e tipo, na última hora do seu sono, da sétima hora, né, do seu sono até o fim das 8 horas de sono que você tem que dormir, você tá no estágio REM. Não, não é assim. O sono, na verdade, ele é dividido em ciclos de cerca de 90 minutos. Isso mesmo, o sono ele não é um ciclo contínuo de 8 horas. Cada ciclo vai conter todas essas fases. Então, durante esses 90 minutos, o seu corpo, né, passa por esses 5 estágios que eu acabei de falar. Então, no primeiro momento, nos minutos do estágio, ele passa para a primeira, segunda, terceira, e no finalzinho desses 90 minutos, ele passa pelo último estágio. E aí o que acontece? Depois que termina o estágio REM, você está ainda dormindo, ele volta para o primeiro estágio de novo, em mais um ciclo de 90. Terminou outro ciclo, de novo, volta em mais outro ciclo de 90 minutos. E eu estou dizendo 90 minutos para que você entenda, tá? Mas os ciclos, eles não são exatos. Você precisa entender disso. E o que é importante aqui, é por isso que as pessoas dizem que a noite boa de sono são 8 horas exatas, é que o ideal dos ciclos é que você consiga fazer 5 ciclos por noite. 5 ciclos, se você fizer as contas, dão exatas 7 horas e meia. Então imagine aqui, 7 horas e meia, 5 ciclos, você acrescentar em meia hora para dormir, então 8 horas de sono, então as pessoas estão falando certo. Calma. Só que existem alguns problemas em dizer que simplesmente é 8 horas. Primeiro, como eu falei, esses 90 minutos eles não são exatos, muda de pessoa para pessoa. A gente entende que uma média boa dá 90 minutos, mas vai ter pessoas que vão durar 80 minutos nesses ciclos. Tem pessoas que não vão demorar tanto no REM, vão sair mais cedo do REM e vão, sei lá, fazer um ciclo em 80 minutos. Tem outras pessoas que vão fazer um ciclo em 100 minutos, 120 minutos. Hoje em dia a gente entende que muitas outras pesquisas científicas entendem que o ciclo varia entre 90 e 100 minutos, não é 90 minutos exato, ela está variando. Você pode ser acordado durante algum desses ciclos e interromper um ciclo, não conseguir fazer um ciclo completo, o que é um grave problema. Por exemplo, o que acontece de forma muito comum, é você ser interrompido, se acordar no meio da noite durante o sono REM, e às vezes, isso já é comprovado cientificamente, ao dormir você não volta para o primeiro ciclo, você continua no ciclo REM. Você adormece e volta para o ciclo REM porque seu cérebro ainda está naquele estágio. Então, não é exato, não é 90 minutos exato. Então não tem como ser 8 horas exatos também. Outro problema é que a quantidade de ciclos que cada pessoa precisa é diferente. Claro, o ideal é que seja 5 ciclos, mas algumas pessoas vão precisar de mais ciclos. 5 ciclos é o mínimo, tá? Mas tem gente que vai precisar de 6 ciclos, 7 ciclos, 6 ciclos dão 9 horas de sono, 7 ciclos, 8 ciclos, até 10 ciclos. Essa variação de 5 ciclos até mais ou menos 10 ciclos é o ideal, tá? Nunca mais, muito mais do que isso, nem muito menos do que isso. E quando eu falo 10 ciclos, não é para todo mundo. Estou falando, por exemplo, de bebês. Bebês precisam, por exemplo, 9 ciclos, 8 ciclos, por aí. Você já percebeu que um bebê, ele dorme várias vezes durante a noite? Ou, no caso, várias vezes durante o dia? Pois é, ele está fazendo 2 ciclos. Talvez, na parte da tarde, ele complete 2 ciclos. Aí, de noite, ele complete mais 4. E ele não precisa ser seguido, 8 horas seguidas de sono. Um bebê, ele não dorme desse jeito. Por quê? Porque tanto faz, ele precisa completar ciclos. O problema é que não, é claro, na nossa sociedade hoje, com tudo que a gente não tem essa oportunidade que os bebês têm de fazer um ciclo agora, depois outro ciclo depois. Não, a gente faz vários ciclos. Inclusive é por isso também, por causa dos ciclos, que muitos cientistas recomendam que você tire um cochilo, por exemplo, depois do almoço e passe ali os primeiros 20 minutos só. Por quê? Porque esses 20 minutos você vai passar ali na primeira e na segunda fase do sono, no primeiro e no segundo estágio, e não vai entrar no estágio profundo de sono. Então a soneca vai ser legal. Outro problema é que cada pessoa demora um certo tempo para dormir. Eu sei que você já percebeu isso. Talvez tem dias que você
deita na cama e pum, já dorme. Talvez tenha outros dias que você demora mais tempo, que você passa tempo, não dorme, rola pra lá, rola pra um lado, rola pro outro e não consegue dormir. Então, quanto mais tempo demorar para você iniciar o primeiro ciclo, mais tempo vai demorar para você completar os 5 ciclos. Então não tem como ser 8 horas, porque se você demorar mais de meia hora para iniciar o primeiro ciclo, você vai ter quebrado as 8 horas. E quando você for se acordar exatamente 8 horas depois, você vai ter acordar no meio do sono REM, por exemplo. Outro fator é que, por exemplo, você pode completar o primeiro ciclo e acordar. Isso é muito comum. Isso não é correto, tá? Mas é comum precisar... Sabe quando você acorda durante a noite e você não acorda cansado, mas você acorda durante a noite e tipo, oh, poxa, ainda de madrugada, tá escuro. Pois é, provavelmente você acordou no final do último ciclo, depois do sono REM. Só que esse tempo que você tá acordado, depois do final de um ciclo, para começar um outro ciclo, pode acabar, também vai aumentar suas horas de sono. Então, Luciano, talvez você esteja se perguntando qual o correto, quantas horas eu devo dormir, como eu devo dormir. Bom, eu vou te dizer qual o correto. E eu vou te dizer também que talvez isso não seja possível mais hoje. O correto seria você ir dormir cedo para aproveitar o ciclo circadiano, ou seja, aquela luz do pôr do sol que entra na sua retina, bate na sua retina, ativa a produção de melatonina e faz você ir lá para as 9, 10 horas e dormir cedo. Automaticamente você vai acordar cedo, assim que o sol nascer. Esse seria o correto. E o correto mais ainda é dormir e acordar automaticamente, ou seja, deixar que a produção de melatonina, deixar que o seu corpo diga qual a hora de dormir. E isso só seria possível se você, por exemplo, seguisse o último vídeo que eu falei sobre 5 truques e você conseguisse, de fato, umas 9 horas, 10 horas no máximo, estar com sono. Só que, claro, na sociedade hoje a gente está atrapalhando o sono e não consegue mais isso. E é por isso que talvez isso não seja possível. Mas o ideal seria isso. Dormir, chegar ali 9 horas, tá com sono e dormir, se deitar na cama e deixar tudo ocorrer. Para que você acorde sem despertador, você se acordasse automaticamente. E à medida que você acordasse, que você olhasse para a janela ou para algum canto que tem no seu quarto e visse que o sol já nasceu, você simplesmente levantava, sem ficar na cama, ah não, mais 5 minutinhos, não. Você se deixava se acordar automaticamente e saía. Deixava o seu corpo dizer a hora ao primeiro sinal de relaxamento. Porém, na nossa sociedade isso não é mais possível. A gente tem compromissos, a gente tem que acordar tal hora, ou seja, eu tenho que acordar às 6 da manhã, às 7 da manhã, para ir para o meu trabalho, para ir para a escola, para ir para a faculdade, para fazer alguma coisa. Eu tenho que acordar tal hora, eu não posso me dar esse luxo, né? Pouca gente pode hoje em dia se dar o luxo de acordar a hora que quiser. E eu sei que realmente isso acaba atrapalhando. E o que fazer, né? Porque primeiro, se você colocar um despertador para te acordar, por exemplo, 6 horas da manhã, pode ser, eu sei que você já sentiu isso. Sabe aquela quando você dorme muitas horas, sei lá, vamos dizer que você colocou seu despertador para 9 horas da manhã, você foi dormir 10 horas da noite. Poxa, 9, 11 horas de sono, caramba. É muito sono. Mas já percebeu que às vezes você, mesmo assim, quando o despertador toca, você acorda e você se sente cansado? E aí no outro dia você vai dormir a mesma 10 horas da noite, mas agora você acorda às 6 horas da manhã. E você se acorda e diz, poxa, eu não tô cansado, eu dormi menos, como assim? Pois é, o lance é, quando você coloca um despertador, existe uma enorme chance de o despertador tocar na hora do estágio 3, do estágio 4 ou do estágio REM. E se ele se acordar no estágio 3 e no 4, você vai se acordar muito cansado, cansadíssimo de verdade. Se você se acordar no estágio REM, você vai lembrar do sonho que você teve, mas o problema é que você não vai ter completado o estágio REM, que é extremamente importante. Então, quando você se acorda meio cansado de manhã por causa do despertador, provavelmente você acordou na fase errada do seu sono. Mas o ideal seria isso, só que não tem como. E o que você pode fazer? O que eu tento fazer e que eu recomendo que você faça? É que você tente dormir cedo para atingir os 5 ciclos. Tente dormir de forma que, mesmo não sendo certeza que você vai atingir os 5 ciclos, ou seja, entenda que você deve tentar colocar o seu despertador para fazer que você consiga atingir 8 horas de sono. Não, 7 horas e meia de sono exatas, mais o tempo que você demora para adormecer, mais o tempo que você acorda de madrugada. Por exemplo, eu acordo de madrugada e sei lá, fica uns 10 minutos. Vai imaginando, claro, vai calculando isso. Não é certeza. Ah, não, eu acho que eu acordo 10 minutos de madrugada. Eu acho que eu demoro 20 minutos para adormecer.
Beleza, então 7 horas, meia mais meia hora, 8 horas de sono. Não, Luciano, eu demoro uns 40 minutos para adormecer e depois uns 10 minutinhos ali, uns 5 minutos. Às vezes eu acordo durante a noite, beleza? 15 minutos. Ou não, Luciano, eu vou dormir, em 5 minutos eu já dormi e não acordo de madrugada não. Então, 5 minutinhos, 7 horas e meia, dá-lhe 7 horas e 35, acrescenta mais 5 minutos para não dar errado, 7 horas e 40 minutos. Claro que isso não é exato, mas você pode realmente tentar fazer isso. E eu fiz esse vídeo não só para dizer como você deve fazer, mas primeiro para que você entenda como funciona o sono, para que a partir de entender como funciona o sono, é que você possa realmente ir lá e tentar melhorar o seu sono. Eu sei que esse vídeo ficou grande, eu sei que nem todo mundo vai chegar até o final, mas se você chegou, eu sei que você está realmente preocupado com a qualidade do seu sono, porque eu gosto sim de fazer vídeos mais curtos, que as pessoas realmente vão lá, assistam, mas às vezes um vídeo ele precisa de um conteúdo mais técnico. É o exemplo desse vídeo aqui. Eu tenho vídeos curtinhos de 3, 4 minutos, 5 minutos, mas esse aqui é um conteúdo mais técnico. Eu queria aprofundar de verdade para que você entendesse melhor como funcionam as coisas. E espero que eu possa te ajudar e que você possa ter compreendido mais um pouco sobre o sono. E isso aqui que eu estou falando para você foram algum tempo de pesquisa. Eu passei quase um mês fazendo pesquisas sobre, indo atrás de pesquisas científicas sobre o sono, passei também testando o que as pesquisas científicas diziam para eu poder estar aqui falando para você. Então eu espero que esse conteúdo seja importante para você. E eu estou gravando esse vídeo e eu gravei o vídeo anterior e ainda vou gravar outro vídeo falando sobre sono, porque eu acho que isso é muito importante e a maioria das pessoas estarem negligenciando o sono em detrimento de outras coisas. Mas é isso, o vídeo já está ficando muito longo, mas eu espero que você tenha gostado e possa aproveitar de fato essas dicas. Então se você gostou desse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam saber sobre como ter uma noite melhor de sono, sobre que dormir 8 horas é um mito, que na verdade pode ser executado, mas não é para ser executado simplesmente puramente por ser 8 horas, mas que você entenda como funciona o sono, para que você vá lá e durma as 8 horas que você tem que dormir, mas sabendo por que você deve dormir, sabendo, entendendo como funciona cada coisa. Espero que você tenha gostado e até a próxima!